Ei pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade a um projeto de reforma, a qual nós vamos falar da estrutura do imóvel. É um projeto de 260 metros quadrados. A Ana Laura já mencionou para vocês, já explicou para vocês como vai ser a nova arquitetura dessa residência. Então, para atender essa arquitetura, nós vamos realizar um reforço estrutural. No início nós pensamos em fazer realmente um reforço estrutural, mas posteriormente nós avaliamos que seria a melhor opção reestruturar realmente a estrutura, porque as paredes de lá era de alvenaria estrutural, né? Então as paredes suportavam toda a estrutura da casa, não foi constatado nenhum pilar no imóvel. Os únicos pilares estruturais que a gente encontrou foi no muro de arrimo, que a Ana Laura já explicou para vocês, onde tem ali a garagem e a cozinha, até onde vai ser construída uma nova parede. Algumas soluções que também a gente adotou para poder reduzir essa umidade ali na parede. Então eu vou explicar tudo isso para vocês e vem comigo. Primeiro nós vamos analisar todo o projeto e entender o que está acontecendo aqui nessa estrutura. Como vocês já sabem, tudo que está em vermelho é onde vamos demolir. Tudo que está em azul é onde vai ser construído, né? Tudo que está em branco aqui é onde já é existente. Então, recapitulando para vocês, aqui é onde existe o nosso muro de arrimo. Esse muro de arrimo, ele contém pilares. Esses pilares, eles também estão espelhados aqui nessa parede, tá? Então, aqui a gente tem pilar e aqui também a gente tem alguns pilares, tá? A gente não conseguiu identificar a armação desses pilares, mas então a gente considerou uma armação mínima para poder fazer o primeiro estudo aqui desse projeto. Então vamos lá, essa parede aqui não é uma parede até o teto, então a gente pode demolir ela com certeza. Essa parede aqui, a gente vai precisar de uma estrutura para ela, porque ela tá pegando duas paredes aqui, né? Então a gente precisa estruturar toda essa laje aqui. Recapitulando para vocês, a alvenaria é uma alvenaria estrutural, então as paredes ela sustenta toda a laje. Então se a gente tira essa parede aqui, todo esse vão aqui fica sem estrutura. Então a gente precisa estruturar essa região aqui. Então aqui são os quartos, aqui é uma sala que existia, né, na entrada. Então aqui também a gente vai demolir, porque a gente precisa construir essa parede um pouco mais para cá. Então a gente também precisa estruturar aqui, precisamos estruturar essa região. E essa região aqui também a gente precisa estruturar. Aqui nós vamos considerar uma construção totalmente nova. Por quê? Como nós vamos demolir, né, toda essa região aqui da frente, então a gente vai considerar uma estrutura nova aqui na frente, porque aqui a gente tem espaço lá para poder construir esses pilares. Então, quais são as duas possibilidades que a gente tem? Estrutura metálica ou concreto armado? Qual foi a mais indicada para esse caso? Nós escolhemos a estrutura de concreto armado porque nós vamos ter um segundo pavimento, tá? Então nós vamos ter construção em cima dessa laje, então nós vamos precisar reestruturar toda essa casa para a gente conseguir construir com segurança o segundo pavimento. Se a gente fosse demolir somente essas paredes aqui do quarto,
né? E aqui também é um quarto que a gente tem. Se a gente fosse demolir somente essas paredes, a gente ia conseguir usar a estrutura metálica, seria uma estrutura, né? É uma reestruturação muito mais fácil, uma reestruturação mais limpa, mais rápida, mas como a gente quer atender a nova arquitetura, atender a necessidade do nosso cliente, nós vamos optar pela reestruturação em concreto armado, que também vai ser muito eficiente. A gente utilizou ali pilares o mínimo possível para a gente conseguir executar com mais facilidade também, pensando também, nós indicamos para o nosso cliente como que ele vai construir, qual etapa que ele vai fazer primeiro, para ele ter ali a certeza de que ele consegue morar nessa casa e também fazer toda essa reestruturação. Não vai ser uma etapa fácil, né? Lógico que vai dar sujeira, né? Vai ter muita poeira, mas vai ser uma etapa muito tranquila, onde a gente vai estar perto ali do nosso cliente para garantir conforto para eles. Então, vamos lá entender onde que a gente colocou os pilares. Então, eu vou desenhar aqui para vocês em roxo os pilares que a gente detectou, onde a gente encontrou os pilares. Então, vou desenhar aqui com a parte mais fininha. Então, esses pilares aqui são pilares existentes. Vou desenhar aqui sem proporção, só para vocês conseguirem entender o que está acontecendo aqui, tá? Então, a gente tem 3 pilares lá na região da garagem e um pilar no fundo. Então, esses pilares são existentes, e aqui também a gente tem os pilares espelhados. A primeira opção para a gente garantir rigidez na estrutura foi considerar o mesmo alinhamento. Então, a primeira opção para a gente garantir rigidez na nossa estrutura foi considerar os pilares no mesmo alinhamento. Então, a primeira opção para a gente garantir rigidez na estrutura foi considerar o mesmo alinhamento. Então, a primeira opção para a gente garantir rigidez na nossa estrutura foi considerar os pilares no mesmo alinhamento. Então, o que a gente fez? Colocamos pilares novos aqui no mesmo alinhamento do que já existia. Então, aqui, ó, a gente não vai conseguir garantir um pilar aqui. Então, aqui a gente teve que passar esse pilar um pouquinho para cá, porque aqui vai ser demolido e aqui vai ser uma sala, né? Eu vou colocar um pilar no meio dessa sala que vai estar linda. Então, aqui a gente teve que desviar esse alinhamento aqui um pouquinho. Então, aqui a gente também alinhou eles. E aqui, nessa região, a gente colocou os pilares aqui no canto. Então, a gente conseguiu alinhar eles aqui. Aqui, ó, a gente vai precisar de uma estrutura, igual eu já falei com vocês. Então, nós colocamos pilares aqui. Então, toda essa região aqui tá com pilar. Aqui, a gente vai precisar construir um pilar nessa região aqui. Então, a gente aqui tem um espaço, ó, tá vendo? Que aqui a gente tem um espaço dessa parede. Então, a gente vai construir um pilar nesse espaço aqui, porque aqui em cima vai vir a caixa d'água. Eu preciso de uma estrutura para essa caixa d'água. Então, a gente vai construir esse pilar aqui para a gente conseguir fazer uma estrutura para caixa d'água lá no terceiro pavimento. Então, aqui também a gente construiu, a gente colocou pilares aqui nessa região. E aqui, para finalizar essa estrutura aqui, ó. Aqui foram os pilares adotados, tá, para essa estrutura. Além disso, a gente teve que realizar algumas construções de vigas também para estruturar essa casa. No segundo pavimento, alguns pilares eles morrem,
porque o segundo pavimento ele é bem amplo, bem aberto, então a gente teve que né, descontinuar os pilares até o último andar. E eu vou mostrar para vocês como ficou o 3D da estrutura, para vocês verem como que ficou a estrutura no todo. Então aqui tá o 3D da nossa residência. Vocês podem ver que aqui tem uma escada que foi uma alteração posterior, que o projeto já estava pronto, foi uma alteração que o cliente quis fazer depois. Então, a gente colocou essa escada aqui lá na nossa entrada da nossa residência. Então, como vocês podem ver, os pilares, alguns pilares, né, a gente não continuou, porque aqui a gente tem uma janela de vidro na frente, né, do imóvel todinho, na fachada. Aqui também a gente não conseguiu colocar essa viga aqui, porque aqui também tem um vidro, um detalhe em vidro, né, então a gente não poderia vir com essa viga até aqui. Então ficou dessa forma aqui a estrutura do imóvel, né? Aqui em cima, ó, vocês podem ver, no interior não tem nenhum pilar, né, pra gente conseguir atender a arquitetura nova do nosso imóvel. E aqui em cima a construção vai ser toda em drywall. Ficou dessa forma aqui, pessoal. A fundação é uma fundação rasa, do tipo sapata, a fundação escolhida. E aqui vocês podem ver que aqui tem algumas vigas baldames, que são vigas que a gente já considerou que existe lá. Também são vigas também de fácil execução, se precisar realizar elas lá no imóvel. Então, ficou uma estrutura fácil de executar, uma estrutura bem compacta, e uma estrutura também com segurança, né? Na parte 3 do nosso vídeo, nós vamos falar, o Gabriel, que é responsável pelo projeto elétrico aqui do escritório, ele vai contar para vocês o que ele pensou ali para a parte elétrica, para otimizar e facilitar também a execução aí desse segundo pavimento, né? E entender, ele vai explicar para vocês entenderem como que tá esse circuito elétrico aí no primeiro pavimento. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.